Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos agora ter um tempo olhando para mais um capítulo do livro Comunidade Verdadeira, a prática bíblica da coinonia, do autor Jerry Bridges. O título do capítulo que vamos estudar hoje é A Comunhão Espiritual, é o capítulo 5. Logo no início, o autor ele já destaca um versículo das Escrituras, Hebreus 3:13. E encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Logo no início, Jerry Bridges conta que ele tinha um amigo muito íntimo com quem ele se encontrava sempre. E certa vez seu amigo estava muito aflito diante de uma determinada situação, e esse amigo abriu o coração para ele. E ele ouviu, o aconselhou com as escrituras, e ele se comprometeu a orar por ele. E de fato, ele orou, continuou a se encontrar com esse amigo e a encorajá-lo, e sempre orando junto com ele, e ambos foram percebendo como Deus estava agindo sobre aquela situação. Então, contando essa breve experiência vivida com alguém, Jerry Bridges ele afirma que há uma necessidade de comunhão espiritual. Há necessidade de algo que não é uma atividade social, mas um relacionamento de dois ou mais crentes que desejam ajudar uns aos outros a crescerem em Cristo. Deus nos criou para sermos dependentes dele, mas também de outros irmãos. Então, a comunhão bíblica envolve tanto o compartilhamento da nossa vida comum em Cristo, quanto o compartilhamento do que Deus tem nos dado. A comunhão bíblica tem relação com o compartilhamento das verdades espirituais que Deus nos tem dado. Então, são vários os textos das Escrituras que abordam esse assunto. Por exemplo, Provérbios 27:17. Como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia o seu amigo. Então, aprendemos uns com os outros quando estamos juntos e aprendendo do próprio Deus. Assim, nossos corações são aguçados e estimulados. É uma troca com o outro do que Deus nos ensina. Eclesiastes 4, 9 e 10 é outro texto bíblico que o autor ele aborda aqui. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que levante. Então, duas lições aqui. Dois juntos, compartilhando a palavra de Deus, pode aprender mais do que dois estudando individualmente. A outra lição, dois juntos podem ajudar um ao outro a se levantar quando cai ou corre o risco de cair. Nessa comunhão há admoestação, encorajamento mútuo diante das tentações e ataques do inimigo. Outro texto ressaltado é Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, há uma forte ênfase no encorajamento mútuo diante das tentações, no estímulo ao amor, às boas obras. Quando pensamos em não abandonar a prática de nos reunirmos, nós não devemos pensar na simples frequência à igreja, nos cultos, mas precisamos pensar no intercâmbio mútuo frequente com os irmãos, onde ocorre admoestação, encorajamento. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que nós precisamos tanto do ensino no púlpito quanto do encorajamento mútuo, da admoestação de uns para com os outros.
Também precisamos desse tipo de relacionamento para que possamos manter o nosso trabalho nas áreas ministeriais em que Deus nos colocou. Muitas vezes as exigências impostas pelas responsabilidades familiares, as responsabilidades relacionadas ao emprego e outras responsabilidades legítimas podem nos distrair do ministério para o qual Deus nos chamou, a menos que sejamos encorajados e estimulados por outros irmãos, outros crentes, que compartilham da nossa visão. Outro texto que o autor menciona é quando Paulo escreve aos Romanos, Romanos 1, 12, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Então, duas perguntas são feitas. Como fazemos isso? Como ter o tipo de comunhão espiritual de que a Bíblia fala? Em primeiro lugar, comunhão espiritual com outra pessoa pressupõe comunhão com Deus. Em comunhão com Deus, teremos o que compartilhar com os outros e ao aprendermos de Deus, nos manteremos atentos para aprendermos dos outros, bem atentos para aquilo que o outro comunica a nós. Em segundo lugar, comunhão espiritual envolve compromisso e responsabilidade mútuos. É necessário termos compromisso para que possamos ser fiéis no encontro com o outro, em nos abrir com o outro, em mantermos de maneira confidencial o que é partilhado, em encorajar, admoestar, orar um pelo outro. É necessário termos compromisso para que ocorra prestação de contas, inclusive. Essa comunhão só pode ser mantida com apenas poucas pessoas, pois seria impossível até essa comunhão íntima com toda a igreja ou muitas pessoas. Então, o autor ressalta, são poucas pessoas com quem nós vamos manter uma comunhão como essa comunhão é sugerida aqui, né? 4 sugestões práticas que nos ajudarão a experimentar essa comunhão com os nossos irmãos. 4 sugestões. Primeira sugestão: compartilhar a verdade bíblica. O apóstolo João, ele fez da verdade em relação a Cristo Jesus a base do seu chamado à comunhão. Lá em 1 João 1:3, na primeira parte do versículo, nós lemos: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Outro versículo citado é Salmo 119:13. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Então, o salmista aqui declara às pessoas o que Deus estava lhe ensinando. Somos encorajados a compartilhar o que aprendemos de Deus. O foco é termos um compromisso de estar junto com o outro para compartilhar o que temos aprendido nas Escrituras. Ou até mesmo estar junto um com o outro para recitarmos versículos um para o outro. Conversar sobre textos bíblicos, compartilhando com o outro como crescemos com aquele texto, como nós planejamos aplicar esse texto às nossas vidas. Então, o foco é a comunhão verdadeira com o outro através deste compartilhar da Bíblia. Segunda sugestão: ter transparência nesses relacionamentos. A comunhão espiritual envolve compartilhamento de pecados, fracassos, desânimos, bem como alegrias e bênçãos. Em Tiago 5:16, nós lemos: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Por isso, precisamos pedir ao Senhor um amigo íntimo. E quando o Senhor nos mostrar esse amigo, ter disposição para abrir o coração. Terceira sugestão: prestar contas. É a ideia de se dispor, tanto para ser esquadrinhado, quanto para ser desafiado em áreas da vida sobre as quais se chegou a um acordo comum. Exemplo: fizemos um acordo de compartilharmos sobre as tentações que sofremos. Então, ao conversarmos sobre essas tentações, nós poderemos contar com a oração do outro, o que trará forças para resistirmos a essa tentação. Para ocorrer intimidade, precisamos exercitar a confiança, a abertura, preocupação e prestação de contas. Quarta sugestão: orar juntos. Orar com
e pelo outro. O autor tem em vista aqui a prática da oração, onde nenhum pedido deveria parecer insignificante ou constrangedor demais, a ponto de não sentirmos liberdade para mencioná-lo ao amigo, porque mantemos essa íntima comunhão com ele. Isso envolve uma dedicação mútua à oração. A oração é um ministério mais importante que posso ter na vida de outro indivíduo. Então surge a pergunta: com quem posso ter esse tipo de comunhão? E aí então o autor ele apresenta 6 qualificações que você e a outra pessoa precisam satisfazer, né? Ou outras pessoas até, né? Então quais são essas qualificações? Essas pessoas precisam ter desejo sustentado pela ação, de crescer no Senhor, tanto em caráter pessoal quanto no ministério voltado para outras pessoas. Segunda qualificação, a capacidade de compreender e de se identificar com suas necessidades, frustrações, tentações, mas de maneira objetiva. Precisamos de compreensão, não de piedade. Terceira qualificação, a capacidade absoluta de guardar segredo, de modo que você possa compartilhar o que há de mais íntimo em seu coração. A quarta qualificação, a disposição de se comprometer com seu bem-estar espiritual. Quinta qualificação, o reconhecimento maduro de que ele ou ela não tem todas as respostas para a sua vida. Disposição para se afligir, orar e sondar as Escrituras com você em busca dessas respostas. E sexta qualificação, disposição para ser sincero, não permitindo que você permaneça em uma atitude ou ação errada sem ser questionado. Então, até aqui, nós vimos, o autor ele aborda mais sobre um relacionamento entre 2 pessoas, ou 3 pessoas talvez, mas ele também aborda sobre a comunhão em pequenos grupos. Então, o autor defende que os encontros em pequenos grupos da igreja devem procurar equilibrar estudo bíblico, compartilhamento de necessidades, prestação de contas, oração uns pelos outros. Então, os pequenos grupos eles precisam ter o objetivo de seus participantes de realmente buscarem comunhão espiritual com os irmãos. Assim, é necessário sempre uma avaliação. Ao foco de conseguirmos encontrar relacionamentos mais profundos, de fato, nesse grupo, estaria o grupo muito grande e isso poderia atrapalhar uma comunhão mais profunda? Então, ele convida a sempre avaliarmos se de fato está acontecendo esta comunhão. E em toda a vida da igreja, em todos os encontros também, se esses encontros estão promovendo a comunhão espiritual, né? Ou se está apenas ocorrendo uma atividade social onde dificilmente é entendida como comunhão, porque não é atendida a necessidade de encorajamento mútuo. Então, o autor nos chama a uma avaliação dos nossos encontros. Lá em Romanos 15, 14, outro texto citado, nós lemos: cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo eles mesmos capazes de instruir uns aos outros. Então, outro versículo que mostra uma ênfase aqui nítida de que eles buscavam com empenho a comunhão espiritual. Então, o texto é um encorajamento para nós. O autor termina este capítulo mencionando Malaquias, capítulo 3, versículos 14 e 15. O contexto ali é de decadência espiritual do povo de Israel, mas o texto nos mostra um grupo que temia o Senhor e buscava essa comunhão. Nesse texto nós podemos ler o seguinte: então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros e o Senhor os ouviu. E com atenção diante deles se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. Então, 2 coisas sobre comunhão nesse texto. Os judeus tinham aprendido a necessidade vital da comunhão entre eles, e outra lição importante é que Deus os ouviu no momento em que viviam a comunhão e os ouviu com atenção.
Então nós vamos percebendo o prazer do Senhor quando os irmãos estão juntos, vivendo essa comunhão, e ali é mostrado que Ele ouve com atenção o que acontece neste ambiente de comunhão. Então, finalizando aqui, algumas perguntas. Você considera a comunhão espiritual, essa intenção bem pessoal, vital para o seu crescimento e saúde espiritual? 2. Como você procura estimular outros cristãos ao amor e às boas obras? 3. Se você estivesse para cair, você teria um amigo para ajudá-lo? Se não, como você poderia encontrar um amigo então? Então, a minha sugestão agora é no sentido de orarmos para que o Senhor nos aponte amigos, nos capacite para sermos irmãos amigos, que vivam em comunhão verdadeira. Então, converse com seus familiares aí e orem sobre isso. E que a nossa igreja seja cada vez mais caracterizada por membros que vivem a comunhão verdadeira. Que Deus abençoe a todos.